Deu água na boca, viu? Essa é que é a realidade. Assistiu o Palmeiras jogar com Flaco Lopes, Vitor Roque e Andreas Pereira do meio pra frente. Aula de futebol. O Palmeiras atropelou o Fortaleza no segundo tempo. 4-1 ficou barato e duas pinturas do belga. Eu tenho que começar a análise pós-jogo de trás pra frente. Porque isso aqui é um gol de um refino técnico, de um talento absurdo do belga. Ele recebe a bola próximo da meia-lua. Ele observa o jogador do Palmeiras passando aqui, rasgando a grande área. Todo mundo acha que ele vai tocar. Bruno Pacheco ele já se movimenta correndo para marcar o passe de Andreas Pereira. Porque ele, de fato, ele direciona o corpo dele como quem diz, ó, eu tô telegrafando o passe aqui. Porque, de fato, seria um bom passe também, se ele acerta. Só que ele vira o pé, próximo da meia-lua, e finaliza a bola na bochecha da rede, pô. Isso é de um refino técnico absurdo. Uma coisa é tu virar o pé numa cobrança de pênalti. Você percebe que o goleiro tá se deslocando pra direita, tu vai lá, dá toda a pinta que tu vai finalizar na direita, tu vira o pé e chuta na esquerda. Tu tirou o goleiro de tempo. Dessa vez, Andreas Pereira fez isso inovando fora da grande área, pô. Finalizando, chapando, bochecha da rede no canto, pô. Isso é uma pintura. Isso é de um refino técnico que dá água na boca, ó. Aguei, pô. Aguei. Eu não posso negar aqui pra vocês. Eu não posso mentir aqui pra vocês. Só que tem mais um. Mais uma pintura de Andreas Pereira. 44 do segundo tempo. Ele recebe o passe mais uma vez aqui próximo da grande área. E ele já pega de primeira, meu irmão. Pum, toma. Beleza, Elton Leite deveria ter feito a defesa em uma dessas duas finalizações. Beleza, irmão, ok. Mas eu vou dar méritos para Andreas Pereira. Até porque, se Elton Leite não fizesse essas defesas, o jogo terminaria 2-1 pro Palmeiras e o Palmeiras ganharia o jogo. Então, na prática, não mudaria radicalmente o placar. E uma hora ou outra, o Palmeiras ia achar mais gols, gente. Porque a disparidade técnica é absurda. Um é vice-líder e o outro é vice-lanterna. Não tem o que discutir, não tem o que comparar. E olha o refino técnico de Andreas Pereira. Ó, pum. Ele só dá aquele tapa seco, meu irmão. Ele só faz aqui, ó. Ele só... Ele toca e tira. Ele toca e tira. Ele nem precisa imprimir força. Aquela força pra dar aquele pancadão. Pra botar a bola pra fora do Allianz Parque. Não. Ele dá o tapa com força. Ele dá o tapa e tira. Isso é de um refino técnico absurdo. E se você for parar pra analisar... Foi isso também que decidiu não só o jogo, como a goleada. A disparidade técnica entre as duas equipes. Vou dar. Palermo, ele olha pro banco, pros seus bancários, ele vê Davinho, que saiu ontem tirando foto com a torcida do Palmeiras. Ele vê Tomás Pochettino. Ele vê Barreiro, poderoso Barreiro. O que Palermo queria ontem ao colocar Barreiro aos 40 do segundo tempo, hein? Fazer peso na grande área, isso aí é um peso morto, rapaz. Isso aí não faz nada. É uma nulidade, é uma piada de jogador. 10 milhões de reais jogados na lata do lixo. Aí ele tirou Matheus Pereira, meio campista do Fortaleza, para colocar um centroavante. Aumentou o buraco e o rombo na volância do Fortaleza. Por isso que Andreas Pereira fez o quarto gol. Livre, leve, muito solto de marcação. Pum, pancadão, aquele tapa tirando. Isso aí é... Aguei, pô, aguei. Não vou negar pra vocês. E aí... Ele olha pro banco de reservas, ele vê quem? Não tem ninguém, meus amigos, de muita qualidade para mudar o patamar do Fortaleza na parte dele. Ele vê Marinho, que de vez em nunca faz algo. É material humano. Já o Abel Ferreira olha pro lado, olha pro outro. Vitor Roque, Flaco Lopes, Andreas Pereira, Gustavo Gomes, Felipe Anderson. São jogadores de seleção. Uns da seleção brasileira, outros da seleção belga, outro da seleção argentina. É nível top 1 da América, pô. A maioria dos jogadores que eu acabei de citar aqui pra vocês. Então, a disparidade técnica é absurda. E outra, momento, né? O Palmeiras vem da sequência de 11 jogos sem saber o que é perder, pô. E assim, não só vem vencendo, mas também vem convencendo. O Palmeiras vem jogando muita bola, gente. Depois daquele 3-0 que o Palmeiras fez no Sport, aplicou vareio de bola surreal, intensidade, marcação, pressão pós-perda, movimentação, dinâmica, Flaco Lopes e Vitor Roque, é o Flaco Roque, né? Porra, absurdo, bizarro, o 4-4-2, Romário e Bebeto, como tem os memes, é difícil parar os caras, pô. Então assim, deu a lógica ontem no Allianz Parque. Agora, parênteses,
O Fortaleza fez um excelente primeiro tempo. A estatística ela mostra um pouco disso aqui também. No primeiro tempo da partida, o Fortaleza ele teve 32% de posse de bola. Beleza, jogando contra o Palmeiras no Allianz Parque, normal, natural, tu ficar um pouco acuado no teu campo de defesa e tu sair em transição para jogar em velocidade. Com o Breno Lopes numa ponta, com o Iago Pikachu na outra, com a escapada do Lucas Crispim. Beleza, normal, natural. E a estratégia de Palermo no primeiro tempo, de certo modo, funcionou. O Palmeiras achou um gol ali no início do primeiro tempo, com Rafael Veiga de pênalti. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas depois daí o Fortaleza ele parou de sofrer defensivamente, estabeleceu uma marcação interessante e começou a espetar em transição, com o Lucas Crispim sendo o maestro do Fortaleza do meio para frente. Foi ele que fez o gol de empate e foi ele que distribuiu um passe deixando o Breno Lopes na cara do gol, numa arrancada em transição, comandada por Lucas Crispim. Então assim, o Fortaleza criou mais chances claras de gols no primeiro tempo do que o Palmeiras. Então foi o Palmeiras reservão, verdade, mas ainda assim é um ponto positivo para o Fortaleza. Acho que a postura no primeiro tempo foi de certo modo interessante, de um time que buscou ali pelo menos empatar e até virar o jogo, e merecia talvez até virar o jogo. O Everton teve que fazer 3 defesas no primeiro tempo. Elton Leite não fez nenhuma, não defendeu o pênalti e o Palmeiras pouco criou em todo o primeiro tempo. Enfim, primeiro tempo de certo modo equilibrado, só que o Fortaleza criou mais chances claras. Foi um primeiro tempo interessante. Se repetir o primeiro tempo que fez contra o Palmeiras nos próximos jogos, fora de casa, a tendência é que uma hora ou outra o Fortaleza conquiste alguma vitória aí longe do Castelão. Já tem mais de 7 meses que o Fortaleza não sabe o que é vencer fora de casa. Bizarro, né, bicho? Bizarro. Se bem que casa mesmo o Fortaleza não tem, né? Mas assim, a gente fala porque tem o mando de campo do Castelão com o apoio do seu torcedor. Mas assim, é o que eu falo pra vocês, velho. Pro Fortaleza escapar da Série B, ele vai ter que tirar pontos do Palmeiras, vai ter que tirar ponto do Flamengo, vai ter que tirar ponto do Cruzeiro. É a tendência com esse grupo de jogadores? É pouco provável isso acontecer, gente. É quase que um milagre. Vai ter que fazer uma campanha miraculosa daqui pra frente. E aí o Fortaleza hoje vai ter que secar o Santos e o Vasco também. O Santos joga contra os reservas do São Paulo. O Vasco enfrenta o Flamengo no Maracanã. Então, é secar o Vasco e secar o Santos. Porque se essa galera pontuar, a distância volta a subir. Hoje está em 5 pontos. Pode voltar a subir para 6, sei lá, hipoteticamente 8 pontos também. Pode acontecer dependendo do desenrolar da rodada, ou para 7 pontos, se o Grêmio perder e cair para a 16ª colocação. Enfim, aí aguardar o desenrolar da rodada. Mas assim, é uma situação desesperadora. O Fortaleza, ele deve cair para a Série B mesmo, gente. Dito isso, tem que lotar o Castelão contra o Sport, contra o Meio Sport. Tipo assim, é uma das últimas cartadas do Fortaleza na Série A. É tentar vencer do Sport no Castelão, chegar a 21 pontos e encurtar a distância de 5 ou de 6 pontos para 4, 3, ficar ali a uma rodada de sair da zona do rebaixamento. É mais ou menos assim que a torcida do Fortaleza tem que pensar. A derrota já estava na conta e a goleada também. Ou você aí, torcedor do Fortaleza, esperava pontuar no Allianz Parque? Você esperava ganhar do Palmeiras ontem? Palmeiras voando, apresentando o segundo melhor futebol do Brasil? Ou melhor, o segundo melhor futebol da América, que vem atropelando todo mundo. O Palmeiras acabou de atropelar o River Plate no Monumental de Núñez, pô. Era para ser 4-0 no primeiro tempo. Só não foi porque o Palmeiras perdeu um caminhão de gols, bola na trave e por aí vai. Se não era 4-0 só no primeiro tempo. Não é à toa que a tabela mostra isso, né? Os últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate. 49 pontos conquistados. Tá um ponto atrás ali do Flamengo nessa corrida pelo título, né? Que o Palmeiras tem elenco sim para brigar pelo título até o final da temporada. Não é nem só questão de elenco, mas bola, né? O Palmeiras começou a apresentar futebol nessa reta final de temporada, desse meio pro final, de um time que vai brigar forte pelo título do Campeonato Brasileiro. E que futebol apresentado ontem no segundo tempo, hein? Que futebol avassalador. E aí vamos lá, pegar aqui o primeiro gol da partida, um pênalti cometido do Lucas Sacha em cima de Alan, na verdade. Eu falei que foi em cima de Facundo Torres, mas na verdade foi um pênalti cometido em cima de Alan. E foi pênalti mesmo, indiscutível. O VAR não deu no ao vivo, mas o árbitro não deu no ao vivo, na verdade, mas o VAR solicitou para o árbitro checar na cabine do VAR e ele checou com 20 segundos. Ele viu claramente que ele tinha errado na marcação de campo. Ele não deu pênalti, mas aí ele voltou atrás e, pô, o pênalti foi claro. Claríssimo, escandaloso. Rafael Veiga na bola. Veiga chegou. Gol.
Toma. Bola pro lado, goleiro pro outro. 1-0 Palmeiras. Veiga há um tempo já que não vem bem nas últimas temporadas, mas para cobrar pênaltis o homem bate bem, com firmeza, deslocando o goleiro. E foi o que aconteceu. 1-0 Palmeiras. Aí a gente pensa, né, pô, o Palmeiras vai atropelar? Não foi isso que aconteceu. O Fortaleza conseguiu empatar com uma pitadinha boa de sorte, viu? Porque talvez o Fortaleza nem empataria se Mikael não se lesionasse nesse lance aqui. É o detalhe do futebol, né? Sai um cruzamento de Pacheco, a bola vem aqui na grande área para Pikachu, ele recua para Matheus Pereira, que dá um balão para Lucero. E aí é o detalhe, né, do centroavante diferenciado. Ele dá o corte direcionado, já tirando o Mikael de tempo. Alá Ronaldo Fenômeno, aula aqui de futebol para vocês, viu? Ronaldo Fenômeno já explicou isso em várias vezes em podcast. Quando a bola vem para você dominar, tu tá aqui na marcação do adversário, tu tem que fazer o domínio orientado. Tu tem que dominar tirando do marcador. Tu tem que dominar tirando do defensor para a direita ou para a esquerda e não fazer um domínio para amortecer lá no peito só. E a bola espirrar um pouco para frente. Não, tu tem que tirar do marcador no domínio. Ou com o peito, ou com a coxa, ou com o pé. E foi o que o Lucero fez. Ele aproveitou esse balãozinho dele de Matheus Pereira aqui para dentro da grande área. E ele já tira de Mikael. Ele já tira Mikael de tempo. E Mikael sofreu meio que uma entorse ali no tornozelo, né? Enfim, meio que se lesionou nesse lance aí. Ele pisou em falso. E aí Lucero dentro da grande área sozinho ele finaliza. O Everton faz a defesa. E aqui é que tá o detalhe. O Fortaleza deu sorte. Porque assim, caso o Mikael não se lesionasse nesse lance, Mikael estaria exatamente nesse espaço aqui para afastar a bola, para afastar o perigo. Não seria gol do Fortaleza. E talvez Lucero nem finalizaria com tanta tranquilidade se Mikael não se lesionasse nesse lance. E aí no rebote, Lucero tá sozinho. Só que Mancuso também tá sozinho. E o Everton faz mais uma grande defesa. No rebote, Crispim faz o gol do Fortaleza empatando a partida. Crispim fez um bom primeiro tempo ontem, para mim um dos melhores em campo do Fortaleza. Reta final do primeiro tempo, Crispim dá a enfiada para Breno Lopes em transição. Breno Lopes cara a cara, finaliza. E aí o Everton, méritos para ele, abriu o X aqui, ó, um alá handebol. A bola pegou aqui meio que no bíceps ou no tríceps dele. E conseguiu fazer a defesa e salvou o Palmeiras. Senão seria 2-1 pro Fortaleza. E aí seria um segundo tempo mais maluco, né? Eu acho que o Fortaleza não ganharia o jogo, mas talvez não perderia. Talvez somaria um ponto, porque seguraria aquela na retranca ali e tal, fecharia a casinha e o Palmeiras só empataria com a entrada do belga, de Vitor Roque, de Flaco Lopes, de Piquerez. É muita qualidade, irmão. Não tem muito pra onde correr, não. Então, assim, o Fortaleza, ele conseguiu empatar, merecia até virar na reta final do primeiro tempo, mas não virou. Só que aí vem o segundo tempo, atropelo. Atropelo, assim, bizarro, tá? Olha a estatística do segundo tempo. 4 chances claras pro Palmeiras contra nenhuma do Fortaleza. 18-4 em finalizações. 6 defesas de Elton Leite contra apenas uma de Everton. O Fortaleza praticamente não chegou em todo o segundo tempo. O Palmeiras atropelou do primeiro ao último minuto. E assim, não tem nem o que debater, né? Justíssimo. Poderia ser 5, 6, 7, 8. Bola na trave, bola pingando na linha, Elton Leite fazendo defesaça, gols perdidos e por aí vai. E fora o show do belga, fora o show de Vitor Roque, Flaco Lopes de novo entrou muito bem. Cara, não tem o que falar, velho. É atropelo, rolo compressor que é o Palmeiras nessa reta final de temporada. Tá bizarro, tá jogando muita bola. E aí vamos lá. Deixa eu até pegar aqui pra vocês o gol de Sousa, né? Que foi um belíssimo gol por sinal. Ele recebe o lançamento de Mikael, velho. E ele já pega de primeira. A bola pinga e ele pega de primeira. Vou trazer aqui em tela pra vocês o belíssimo gol do Palmeiras aos 11 minutos. O belga ainda não tem entrado, né? Mas o Palmeiras tem Sousa. Olha o lançamento de Mikael. Ó. Lançamento. E aqui é que tá o detalhe, né? Bruno Pacheco foi dar o combate aqui em Maurício, se eu não me engano. Quando ele foi dar o combate, ele deixou o espaço, pô, pra Sousa ficar sozinho na grande área, já pegar de primeira e fazer 2-1 pro Palmeiras. E aí depois vem o show dele, do belga. 3-1, 4-1, como eu já trouxe os gols aqui pra vocês. Deu água na boca, tá? E o Fortaleza continua afundado na vice-lanterna e é só questão de tempo, viu? A queda pra Série B. Mas o torcedor tem que acreditar, né? Lógico que tem. Abraço pra todos vocês, rapaziada. Tamo junto. Tamo de volta mais tarde. Valeu, gente.